Você já se perguntou se seria capaz de pousar um avião por conta própria? Não estou falando de um simulador, mas de um avião de verdade, a milhares de metros de altitude, com dezenas de passageiros a bordo e sem um piloto consciente no comando. Parece loucura, não é? Pois fique até o final, porque você vai descobrir que pousar um avião comercial, até mesmo um gigante, é muito mais possível do que imagina, se souber onde olhar e o que tocar primeiro. E antes de continuar, inscreva-se no Aerocielo, porque hoje eu vou te mostrar como se tornar o herói que ninguém espera e fazer isso com precisão cirúrgica. Imagine a cena. Você está voando em um Boeing 737 a caminho do seu destino. Tudo está tranquilo. Os motores rugem com aquele som familiar, até que uma voz rompe o silêncio. Há algum piloto a bordo? O capitão acabou de ficar incapacitado. A tripulação olha em sua direção. Você está a poucos metros de uma cabine cheia de promessado, telas, alavancas e luzes. O futuro de todos depende do que você fará nos próximos minutos. Você conseguiria fazer isso? A resposta é sim. E o mais surpreendente é que os sistemas do avião foram criados justamente para que até alguém sem experiência possa conseguir, desde que mantenha a calma e siga as etapas certas. Pousar um avião não é questão de reflexos, é questão de entender a lógica da ordem. Porque o segredo não está em controlar tudo ao mesmo tempo, mas em controlar apenas o que realmente importa. Primeiro, é preciso conhecer o ambiente. Em uma cabine moderna, os instrumentos podem parecer assustadores, mas, na verdade, apenas 6 elementos são cruciais para trazer o avião até o solo. O indicador de atitude. É o horizonte artificial que mostra se o nariz do avião está para cima ou para baixo. Se a linha azul do céu aparece acima do centro, você está subindo. Se vê mais marrom, está descendo. Ele é sua bússola visual. 2. O altímetro. Mostra a altura em relação ao nível do mar. Nos minutos finais do voo, cada metro conta. 3. O indicador de velocidade aerodinâmica. É o velocímetro do avião, mas aqui a velocidade é medida em nós. Um Boeing 737, por exemplo, pousa a cerca de 140 nós, ou 259 km por hora. 4 ou 5. O sistema de flaps. Essas extensões móveis nas asas são como os braços do avião, que se abrem para gerar mais sustentação. Quando acionados, permitem voar mais devagar sem cair. 5 spoilers. São placas que se levantam sobre a asa para quebrar a sustentação e aumentar a resistência ao ar. São os freios aerodinâmicos, usados para perder altitude sem ganhar velocidade. 6. Trem de pouso. As rodas. Parece óbvio, mas seu controle é vital. Se você esquecer de baixá-las, não será um pouso, será um impacto. E aqui vem algo que quase ninguém sabe. Esses 6 elementos são universais. Estão presentes em todos os aviões do mundo, desde um pequeno Cessna até um enorme Airbus A380. Portanto, se você souber como manipulá-los, já terá feito 80% do trabalho. Ainda não chegamos à parte mais crítica. Como controlar a velocidade perfeita, manter o ângulo exato de descida e o que fazer nos últimos 30 segundos, quando tudo se decide em 3 movimentos. Um pouso bem-sucedido não acontece quando as rodas tocam o solo, mas 15 km antes da pista. Tudo o que vem depois depende de 3 princípios fundamentais: a velocidade ideal, a rampa de planeio e o alinhamento perfeito. 3 fatores simples, mas implacáveis. Se errar em um deles, não há segunda chance. Princípio 1. A velocidade perfeita. Um avião comercial, como o Boeing 737, não pode frear como um carro. Ele depende completamente do ar para permanecer em voo. Se a velocidade for muito baixa, ele perde sustentação e cai. Se for muito alta, quicará na pista ou sairá dela. Por isso existe uma zona mágica. Um intervalo de velocidade em que tudo se equilibra. Para um 737 totalmente configurado para pouso, essa velocidade é de 140 nós, ou cerca de 259 km por hora. E aqui vem o detalhe impressionante. A diferença entre a vida e o desastre é de apenas 30 nós. Abaixo de 108 nós, o avião entra em perda. Acima de 150, ele passa da pista.
O segredo está no manete de potência. Cada movimento deve ser suave e progressivo, como se você acariciasse a velocidade e não a forçasse. Os pilotos não controlam a velocidade apenas olhando o velocímetro. Eles sentem o avião. Por isso, se um dia você se encontrar nessa situação, mantenha o ponteiro na faixa verde do indicador. Esse é o ponto de equilíbrio entre o voo e a queda. Princípio 2. A rampa de planeio. Imagine uma rampa invisível ligando o céu à pista. Essa é a rampa de planeio. Um ângulo de 3 graus exatos que o avião deve seguir durante toda a aproximação. Se descer muito rápido, chegará curto. Se descer muito devagar, passará da pista e não terá espaço para frear. Mas existe uma ajuda visual genial. O sistema PAPI, 4 luzes colocadas ao lado de quase todas as pistas do mundo. Elas falam com você por meio de cores. 4 luzes brancas, alto demais. 4 vermelhas, baixo demais. 2 brancas e 2 vermelhas. Perfeito. É o código universal da aviação. Simples, direto e eficiente compreensível, até para quem nunca voou. Se você enxergar 2 vermelhas e 2 brancas, está exatamente na rampa certa. Aproveite e deixe seu like se acha incrível saber que pousar um avião depende mais de observar e interpretar do que de força ou reflexo. E comenta aí. Você sabia que essas luzes vermelhas e brancas são literalmente o guia visual dos pilotos? Princípio 3. O alinhamento perfeito. O terceiro princípio é o alinhamento horizontal. Imagine que a pista é uma linha esticada no horizonte. Sua missão é manter o avião exatamente no centro dela, sem deixar que o vento o desvie nem 1 centímetro. Mas o ar nunca é estável. O vento lateral pode empurrar o avião como uma corrente invisível. Por isso, os pilotos usam os pedais do leme para corrigir a direção. Quando o vento sopra de lado, o avião precisa voar ligeiramente de lado. É a famosa aproximação em caranguejo. O nariz aponta para o vento, enquanto as asas permanecem niveladas. E só no último instante, antes de tocar o solo, o piloto alinha o avião com a pista usando uma torção precisa do leme. Pousar com vento cruzado é uma arte, mas mesmo você conseguiria se seguisse o princípio mais importante: olhar a linha central e mantê-la estável. Essa linha branca que atravessa a pista é sua âncora visual. Se ela permanecer no centro do para-brisa, você está perfeitamente alinhado. Agora combine os 3 princípios: velocidade correta, rampa constante e alinhamento perfeito. Quando esses 3 se unem, o avião praticamente pousa sozinho. A cerca de 50 metros do solo, começa o que os pilotos chamam de flare arredondada. É aqui que tudo se decide. Reduza gradualmente a potência dos motores e puxe suavemente o manche para trás. O nariz do avião sobe alguns poucos graus e a velocidade cai para cerca de 130 nós. O objetivo não é cair na pista, mas deixar o avião se acomodar por conta própria, como se você o convencesse de que pode finalmente descansar. O toque ideal ocorre quando as rodas traseiras tocam primeiro o asfalto. Se fizer certo, quase ninguém vai perceber. Se errar, todos perceberão. E é nesse momento que começa a fase mais crítica: os 3 primeiros segundos após o toque. Durante esses segundos, 3 ações precisam acontecer em perfeita coordenação. 1. Ativar o reversor de empuxo. É como colocar os motores em ré. Eles redirecionam o ar para frente, ajudando a frear. 2. Desplegar os spoilers. Eles destroem a sustentação que resta, fazendo o avião grudar na pista. 3. Aplicar os freios principais. Sempre com pressão gradual, nunca de forma brusca. Enquanto isso, o avião ainda se move a mais de 200 km por hora e o vento lateral tenta desviá-lo. Mantenha os pedais firmes, corrigindo cada empurrão invisível. Se tudo for feito corretamente, o avião para entre 1.000 e 2.500 metros, dependendo do peso e do comprimento da pista. Nem todos os pousos são iguais. Alguns aeroportos parecem projetados para testar os limites da física e dos nervos humanos. Às vezes, mesmo um pouso perfeitamente executado pode se transformar em uma batalha contra a natureza. Estes são os inimigos invisíveis que podem transformar uma aproximação rotineira em uma prova de sobrevivência, até mesmo para os pilotos mais experientes. 1.
A altitude do aeroporto. Aeroportos localizados em regiões montanhosas enfrentam um problema que não se vê, mas se sente. O ar é mais rarefeito. Quanto maior a altitude, menor a densidade do ar, e isso significa menos sustentação, menos potência nos motores e menos atrito para frear. O exemplo mais extremo é La Paz, na Bolívia, a 4.150 metros acima do nível do mar. Nessa altitude, um avião precisa de 40% mais pista para decolar ou parar completamente. Um Boeing 737, que normalmente precisaria de 1.500 metros para frear, pode precisar de mais de 2.000. Além disso, o ar fino afeta os freios, o reversor de empuxo e até a capacidade dos pneus de aderir à pista. Por isso, aeroportos de grande altitude têm pistas muito mais longas. Mesmo assim, a margem de erro é mínima. 2. Os ventos cruzados. Imagine dirigir um carro a 250 km por hora em uma estrada molhada, enquanto uma rajada lateral tenta te tirar do caminho. É exatamente o que um piloto sente com vento cruzado. Quando o vento sopra perpendicular à pista, o avião não pode apontar diretamente para ela. Ele precisa voar ligeiramente de lado, numa técnica chamada aproximação de caranguejo. Visto do chão, parece que o avião está torto, mas na verdade é a única forma de manter a trajetória correta. No último segundo, antes de tocar o solo, o piloto endireita o nariz e alinha o avião com a pista, usando uma torção precisa do leme. O menor erro de tempo pode causar um pouso duro, ou até fazer uma das asas tocar o solo. E se você já sentiu aquele tranco forte antes de pousar, não foi coincidência. Foi o vento cruzado vencendo por um instante. 3. Pista molhada ou com chuva intensa. A água é um inimigo silencioso. Uma pista molhada reduz drasticamente o atrito das rodas e transforma o pouso em uma luta contra a física. Quando há muita água, ocorre o aquaplaning, as rodas literalmente flutuam sobre o filme de água, perdendo o contato com o solo. Nesse momento, não há freios, nem direção, apenas inércia. Um Boeing 737, pousando a 250 km/h em pista molhada, pode precisar de até o dobro da distância para parar. Por isso, em dias de chuva forte, os pilotos usam mais reverso de empuxo e menos freio. O controle direcional vem antes da frenagem. 4. As esteiras de vórtice. Este é um perigo invisível, mas letal. Cada avião grande deixa atrás de si 2 redemoinhos gigantes de ar, um sob cada asa, chamados de vórtices de esteira. Eles são tão fortes que podem derrubar aviões menores que tentem pousar logo atrás. Por isso, os controladores aéreos impõem separações obrigatórias. Se um Boeing 747 pousa, o próximo avião deve esperar pelo menos 3 minutos antes de se aproximar. Esses redemoinhos podem permanecer girando por mais de 2 minutos, com a força de um tornado invisível. 5. À noite. Quando a noite cai, o céu vira um abismo escuro. O horizonte desaparece e o piloto perde as referências visuais. A partir desse momento, os instrumentos se tornam os olhos. Sem referências, é impossível estimar altura ou inclinação. É por isso que existem as luzes de aproximação, fileiras de lâmpadas brancas que guiam o avião como uma trilha de luz. Mesmo assim, o olho humano pode ser enganado. Reflexos de cidades, montanhas ou lagos podem criar ilusões de altitude ou distância. Por isso, os pilotos treinam centenas de horas para confiar mais nos instrumentos do que nos próprios sentidos. 6. O pior cenário: tempestade mais noite, mais vento cruzado. Quando tudo isso se combina, o céu se transforma no inimigo perfeito. Um pouso noturno com tempestade e ventos cruzados é o nível máximo de complexidade na aviação. A visibilidade pode cair a zero. Os ventos mudam de direção em segundos. E a pista molhada vira praticamente gelo líquido. Nessas condições, muitos pilotos decidem não arriscar. Eles desviam o avião para outro aeroporto, mesmo que isso custe horas de voo extra e milhares de dólares em combustível. Porque há uma regra que nunca se quebra. É melhor estar em terra desejando voar do que voar desejando estar em terra. Mas a boa notícia é que a tecnologia moderna transformou todos esses riscos em variáveis controláveis.
Até agora, vimos como fatores externos podem transformar o pouso em um pesadelo, mas nas últimas décadas, a aviação deu um salto quântico. Hoje, os aviões comerciais modernos são capazes de pousar completamente sozinhos, mesmo quando os pilotos não veem nada pelas janelas. A tecnologia tomou o controle do céu e fez isso para nos proteger. 1. O sistema de pouso automático. Os aviões modernos contam com o Auto Land System, um conjunto de sensores, radares e computadores capaz de executar um pouso completo sem intervenção humana. O avião se conecta a sinais de rádio emitidos pela pista, o sistema ILS, Instrument Landing System, que indica sua posição exata, altitude e velocidade. O piloto automático segue esses sinais com uma precisão impossível para um ser humano. Quando a visibilidade é zero, o Autoland mantém o avião alinhado, ajusta o ângulo de descida e reduz a potência no momento exato do toque. Ele até ativa os spoilers e o reverso de empuxo assim que as rodas tocam o solo. É como se uma mão invisível guiada por matemática colocasse o avião suavemente na pista. 2. Alertas de proximidade do solo. A cada segundo, o avião analisa a altitude, ângulo e velocidade. Se algo parece errado, entra em ação o sistema GPWS, Ground Proximity Warning System, que emite alertas automáticos com uma voz robótica e firme. Terrain, terrain, pull up, pull up. Terreno, terreno, suba, suba. Essas palavras já salvaram milhares de vidas. Antes mesmo que o piloto entenda o que está acontecendo, o computador já detectou o perigo e exige uma reação imediata. Nos primeiros anos após a introdução do sistema, os acidentes por impacto controlado com o terreno caíram mais de 70%. 3. Freios automáticos e controle de direção. Quando as rodas tocam o solo, entra em ação outro cérebro eletrônico, o Autobrake. Ele calcula a pressão exata dos freios de acordo com o peso do avião, o comprimento da pista e as condições do pavimento. O sistema aplica a força de forma progressiva e equilibrada, evitando travamentos e distribuindo o atrito entre as rodas principais. Enquanto isso, outro sistema mantém o avião centrado na linha da pista, corrigindo automaticamente com pequenos ajustes no leme. Tudo isso acontece em questão de segundos, e os passageiros nem percebem a complexidade que existe por trás. 4. Proteção contra perda de sustentação. Talvez o sistema mais genial seja o Alpha Protection. Ele monitora constantemente o ângulo de ataque, o ponto em que o avião pode perder sustentação. Se detecta que o avião está chegando perto do limite, o sistema tira o controle do piloto e baixa automaticamente o nariz para recuperar velocidade e sustentação. Esse sistema tornou fisicamente impossível que um avião comercial moderno entre em stall por erro humano. Se você está gostando deste voo tecnológico, deixe seu like se impressionou saber que hoje, mesmo que um piloto cometa um erro, a tecnologia está lá pronta para corrigir antes que seja tarde. E comenta aí. Você se sentiria mais seguro sabendo que o seu avião pode pousar sozinho? 5. O pouso que mudou a história, o milagre do Hudson, 15 de janeiro de 2009. O voo US Airways 1549 decola do aeroporto LaGuardia, em Nova York. 2 minutos depois, colide com uma bandada de gansos canadenses. Ambos os motores são destruídos. O avião, um Airbus A320, torna-se um planador de 77 toneladas sobre uma das cidades mais populosas do planeta. O capitão Chesley Sully Sullenberger tinha segundos para decidir. Sem motores, sem impulso, sem margem de erro. Voltar a LaGuardia? Impossível. Tentar. Quer alcançar Nova Jersey? Também não. Então, Sully faz o impensável. Decide ameriçar no rio Hudson. A baixa altitude. Ele aplica os mesmos princípios que você já aprendeu. Mantém a velocidade ideal. Controla o ângulo de descida. E alinha o avião com precisão cirúrgica. O toque na água acontece a 240 km por hora, com o nariz levemente elevado. As rodas nunca foram baixadas, teriam agido como âncoras. O avião desliza sobre o rio por centenas de metros. E para completamente intacto. Os 155 ocupantes sobrevivem. Nenhuma vida se perde. Naquele dia,
A calma humana e a tecnologia moderna provaram que, mesmo no pior cenário possível, a aviação ainda é uma vitória da inteligência sobre a gravidade. Hoje, a indústria da aviação já trabalha em uma nova era, a dos aviões que aprendem sozinhos. Inteligência artificial, sensores LiDAR e algoritmos de aprendizado estão redefinindo o que significa pousar com precisão. Esses sistemas criam mapas 3D em tempo real, identificam obstáculos, outros aviões e até a fricção da pista. Cada segundo de voo é analisado, e os computadores ajustam ângulo, potência e descida com exatidão milimétrica. Os algoritmos de machine learning já estudam milhões de pousos anteriores, aprendendo com os melhores pilotos do mundo para repetir e até melhorar suas decisões. Nos próximos anos, os aviões poderão conversar entre si e com as torres de controle, coordenando múltiplos pousos ao mesmo tempo, reduzindo o tráfego aéreo e eliminando erros humanos. Mas mesmo nesse futuro ultra-tecnológico, uma verdade permanecerá inalterada. O melhor pouso começa 15 km antes da pista. Tudo se resume a 3 princípios eternos: velocidade, trajetória e alinhamento. E, mesmo que a máquina possa fazer tudo sozinha, a decisão final, a mais humana de todas, sempre estará nas mãos de alguém que mantenha calma. Então, da próxima vez que você estiver em um ferry, com formos e 2 por todo para nor avião e sentir as rodas tocarem suavemente o solo, lembre-se do que acabou de aprender. Aquele impacto leve, aquele momento de tensão, não é sorte nem milagre. É o resultado de 100 anos de engenharia, ciência e confiança humana. A aviação é a prova viva de que a coragem e o conhecimento podem transformar o impossível em rotina. Se este vídeo mudou a forma como você enxerga os pousos, deixe seu like, inscreva-se no AeroCielo e compartilhe com alguém que já teve medo de voar. Porque entender como os aviões realmente funcionam não apenas traz tranquilidade, mas faz você admirar a maravilha que acontece toda vez que tocamos o céu e voltamos à terra. AeroCielo, onde o conhecimento ganha asas e o céu revela seus segredos.